são diferentes. Todos nós somos, eu acho que isso não é nenhuma novidade para você. Mas nós somos previsivelmente diferente. Como assim, previsivelmente diferente? Deixa eu explicar para você. Mesmo a gente sendo diferentes, nós podemos prever como as pessoas vão agir em certas situações. Teve um tiozinho aí chamado William Marston, que em 1928 ele fez 2 observações sobre o comportamento de todas as pessoas no mundo. Na sua primeira observação, Marston notou que as pessoas são ou voltadas a tarefas ou voltadas a relacionamentos. Então a gente pode olhar esses 2 fatores como os motores externos que movem as pessoas. Então as pessoas que são voltadas a tarefas, elas são mais voltadas a coisas. O seu foco está em finalizar tarefas, em resultados. Já as pessoas voltadas a relacionamentos, elas estão mais sintonizadas com as pessoas ao seu redor e com os seus sentimentos. Então para a gente tentar visualizar como seria uma interação com uma pessoa voltada a tarefas e uma pessoa voltada a relacionamentos. A pessoa voltada a relacionamentos pode chegar e falar alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Eu te amo, meu amor. Você me ama também? E agora a pessoa voltada a tarefas pode responder mais ou menos assim. Olha, se você me amasse de verdade, por que você não forra a sua cama de manhã? Ou por que você não tira a mesa quando a gente come? Se você me amasse, você faria essas coisas. Então a gente já começa a entender aqui qual que é esse fator externo que movimenta essas pessoas, né? Qual é a diferença entre as pessoas que são voltadas a tarefas e as pessoas voltadas a relacionamentos. E Marston fez também uma segunda observação, onde ele dividiu as pessoas também em outros 2 grupos. Esses 2 grupos são as pessoas ativas e as pessoas passivas, ou seja, as pessoas extrovertidas e as pessoas introvertidas. Então aqui a gente já pode pensar como um ritmo ou como um motor interno de cada pessoa. Então tem algumas pessoas, as pessoas ativas, que têm uma facilidade maior de engatar com esse motor, né? Então elas mergulham mais fácil nas suas atividades. Já as pessoas passivas, elas tendem a engatar o seu motor com um pouquinho mais de cautela, né? Então eles demoram um pouquinho mais para engatar, para sair, para dar aquele passo inicial. Então, para a gente ilustrar aqui a diferença entre as pessoas passivas e as pessoas com estilo ativo, a gente vai usar o ambiente escolar. Então, as pessoas mais ativas, geralmente, são aquelas pessoas que pedem material escolar emprestado, que pedem um lápis ou uma caneta, enfim, emprestado para um colega. Já as pessoas passivas são aquelas pessoas que emprestam os seus lápis para os colegas, né? Então aqui a gente entende, né, que as pessoas ativas geralmente, por estarem mais em movimento, elas talvez não tenham tanto foco no planejamento. Já as pessoas mais passivas, não. Elas já se planejam melhor, elas têm uma atenção maior aos detalhes. Então a gente, usando essa situação de emprestar o lápis como exemplo, a gente pode já começar a olhar nos nossos quadrantes. Então a gente tem as pessoas mais passivas e voltadas às pessoas, voltadas a relacionamentos. Estes são os nossos planejadores. Então os planejadores, eles vão emprestar um lápis para um colega que está pedindo e eles têm um foco em fazer com que os outros se sintam bem. Eles se preocupam muito como eles são vistos pelas outras pessoas. E eles têm esse foco de deixar com que o ambiente em que eles estão esteja em harmonia. São pessoas calmas, são pessoas pacientes, são pessoas estáveis. Então, dependendo do nível do planejador, ele pode até começar a personalizar esses lápis com aquelas mensagens: tenha um ótimo dia, você é sensacional. Porque é importante para eles que a pessoa que está emprestando os seus lápis se sinta bem ao emprestar o seu lápis. Então vou deixar aqui para você mais algumas características desse perfil planejador. Agora, continuando do lado passivo, olhando para o nosso outro quadrante de pessoas voltadas a tarefas, estes são os nossos analistas. E os analistas são aquelas pessoas mais voltadas aos detalhes, são aquelas pessoas mais analíticas, e para eles o importante é fazer a coisa da maneira certa. Então os analistas, sim, eles emprestam o lápis para o colega, só que na hora de emprestar eles vão perguntar para o colega: qual que é seu último período? Para eu saber onde ir para pegar meu lápis de volta. Ou seja, eles emprestam, mas eles esperam que o lápis retorne para eles. E, dependendo do nível do analista, é capaz até dele personalizar os seus lápis também. Mas a personalização dele vai ser um pouco diferente. Ele vai escrever o seu próprio nome, falando: este lápis pertence ao Rodolfo. E vou deixar aqui para você também mais algumas características desse perfil analista.
Agora a gente pode voltar nossa atenção para o outro lado do quadrante, para as pessoas ativas. Primeiro temos aquelas voltadas a relacionamentos e estes são os nossos comunicadores. Comunicadores são pessoas ativas, pessoas extrovertidas que gostam de moldar os seus ambientes através do seu poder de influenciar as pessoas. Então, o comunicador ele vive em movimento, ele é uma pessoa muito ativa, ele vive buscando conexões, então por isso pode sim faltar um pouquinho de atenção aos detalhes, né, na hora de fazer a mala, de se preparar para ir para a escola, de colocar os seus lápis. Então, chegando na escola, ele vai ser, ele pode ser aquela pessoa que tem a tendência a pedir o material emprestado e na hora de fazer isso ele vai usar todo esse seu poder de comunicação, porque eles são aquelas pessoas super carismáticas, super calorosas, então eles vão usar tudo isso que eles têm, esse seu poder social, para fazer com que o outro colega empreste o lápis para ele. Deixo aqui também mais algumas características para a gente se aprofundando mais nesse perfil dos comunicadores. E por último, do lado dos estilos ativos, temos os executores. E os executores são pessoas ativas voltadas a tarefas. Então são aquelas pessoas faca na caveira, missão dada, missão cumprida. E eles moldam seus ambientes através da sua superação de desafios. Então eles são aquelas pessoas super autossuficientes que encaram desafios, que aceitam e que se movem por obstáculos. E quando eles estiverem indo atrás de um resultado, sai da frente, porque eles atropelam. Eles vão atrás do seu resultado e o importante para eles é conseguir atingir esses resultados de maneira rápida, de maneira veloz. Então é importante o resultado junto com a velocidade para os executores. E os executores não gostam de pessoas que fiquem enrolando ele. Então se ele pedir um lápis para alguém, se alguém demorar para responder, ou demorar para achar um lápis dentro da sua mochila ou dentro do seu estojo, ele já vai virar para um outro colega e falar, você tem um lápis aí? Ou seja, ele quer resolver o seu problema de uma forma rápida. Deixo aqui também algumas outras características desse perfil executor. Então estes são os 4 estilos e todos nós somos uma mistura, somos um blend desses 4 estilos, né? Então a gente joga todos os 4 no liquidificador e faz ali uma mistura e é o que compõe a nossa personalidade. Então por isso que a gente pode dizer que nós somos todos diferentes, porque nenhuma mistura é igual à outra. E também é por isso que a gente pode dizer que nós somos previsíveis, porque mesmo a gente tendo a mistura desses 4 comportamentos, nós temos aquele que vai ser o dominante, que a gente vai ter maiores características dentro da nossa composição. E o nosso comportamento tende a ser de acordo com as características desse perfil mais dominante. Então é por isso que a gente pode dizer que os nossos comportamentos também podem ser previsíveis. E conforme eu fui falando aqui, com certeza você já deve ter uma ideia, já deve ter se identificado um pouquinho mais com algum desses perfis, né? Mas é importante, se você tiver interesse, entender realmente qual é o seu blend, qual é a sua mistura, através do Grow Profiler, que é um relatório de mapeamento comportamental baseado nessas 2 observações que Marston fez, para a gente entender realmente a composição das pessoas que estão respondendo o questionário. A gente recebe mais de 50 informações, mais de 50 indicadores de tendências comportamentais das pessoas que respondem esse questionário. E se você tiver interesse em fazer o seu, só falar comigo, vai ser um grande prazer a gente caminhar juntos aí para descobrir coisas muito bacanas sobre o seu mapeamento comportamental.